Hello there, aqui é a Fabiana Lara do inglesja.com com mais um episódio do Café com Inglês. Nesse episódio eu quero voltar lá no vídeo 6, onde a Ana Paula Maciel me fez uma pergunta e desculpa, eu não vi a tempo para gravar o vídeo 7, mas eu dei uma olhada agora e eu gostaria de responder. A pergunta dela é assim: como eu faço para saber qual é o meu real nível de inglês? Bom, não importa qual teste você for fazer em várias partes do mundo, em colégios ou escolas de idioma, esse tipo de coisa assim, a maioria deles tem o seu próprio teste, então às vezes você é iniciante em um, intermediário em outro, etc. Eu tenho uma forma própria de dizer quem é iniciante, quem é intermediário e quem é avançado. Mas a minha fórmula, que eu posso te passar agora, ela é simplesmente para você saber o que você precisa fazer, qual precisa ser o seu foco na hora de estudar. É só para isso, tá bom? Então não é nada oficial, não é nada assim que pode ser falado como essa é a única verdade, o único caminho. Não, não é assim. É só uma forma de eu saber onde a pessoa tá na jornada dela até a fluência em qualquer idioma. E então, pra falar pra ela, olha, você precisa focar nisso aqui, naquilo ali e deixar isso aqui de lado, tá bom? Então deixa eu te passar mais ou menos como é isso. Antes de eu passar a fórmula, é o seguinte: existe sim uma forma de nivelar os alunos em níveis, tá? Na Europa foi criado aquilo que eles chamam de European Framework, né, de línguas. Então você tem o nível A1, A2, B1, B2, C1, C2, né? Para o máximo de línguas que você imaginar. Todas as línguas que têm esses testes de proficiência, de fluência e tal, eles conseguem seguir esse padrão mais ou menos, tá? E assim, quando você chega ao nível B1, você sabe se virar muito bem na língua, tá bom? Como eu coloco isso para a vida real, falando com uma pessoa em poucos minutos, eu consigo dar informação para ela o suficiente para que ela saiba em qual nível ela está. Eu faço o seguinte. Bom, na verdade eu gravei um vídeo, falei sobre isso numa palestra em São Paulo. Se você for no inglesja.com, tá bom? Inglesja, sem acento.com, lá eu tenho vários vídeos e um deles fala sobre isso. E é o seguinte, eu pergunto pra pessoa, bom, quanto de inglês você consegue entender? Tá? Por quê? Existe uma timeline, existe uma linha do tempo. Primeiro você domina a escuta, a compreensão auditiva, né? E depois, não precisa ser quando você chega a 100%, mas você vai devagarinho mudando o seu foco da escuta, né? E da leitura para produção. Então, o que eu costumo falar é o seguinte: você, quando chegar em 80% de entender aquilo que você ouve em inglês, se você não está produzindo e focando na produção, você está estacionado. E você não vai conseguir sair daquele famoso nível intermediário por muitos anos. Por quê? Você entender os primeiros 80% da língua leva um tanto de esforço. Para você entender os últimos 20%, os últimos 10%, os últimos 5%, o esforço é muito maior. E você não vai ter colhido muita coisa somente entendendo uma língua e não aprendendo a produzir essa língua. Então, se você já entende 80% do inglês que é falado, 80%, eu sou ruim de matemática, mas a cada 5 palavras você entende 4, em média, tá bom? Eu vou deixar isso para você decidir, calcular, dar uma olhada em alguns vídeos e ver qual é a sua porcentagem. Mas se você tiver 80%, não foque em listening, tá? Não foque em reading. Coloque o seu foco mais em produzir a língua. Agora, se você tiver ainda, vamos dizer, 40, 30, 10, 50%, tudo bem, né? Continue ouvindo, lendo bastante, até
você chegar no 80%, tá bom? E aí você muda o seu foco. Claro, isso não quer dizer que você não comece a produzir desde o início. Aliás, quanto mais cedo você conseguir produzir, desde com um certo feedback de uma pessoa que está num nível muito acima do seu, de preferência nível C2, no máximo nível C1. Assim é a melhor maneira, né, de se fazer. Mas se você não tem com quem praticar o seu inglês e você já chegou no 80%, aí você realmente precisa começar a produzir, nem que seja, por exemplo, fazer alguns exercícios de imitar a frase que você acabou de ver, tá bom? Porque se você ficar só no listening, você vai começar a subir uma ladeira e vai ficando mais difícil, e o retorno que você vai ter dos últimos 20% não é tão gratificante quanto os 50% que você vai conseguir, por exemplo, na escrita ou na fala, nesse mesmo período de tempo. Eu não sei se fez sentido esse comentário que eu acabei de fazer, mas basicamente 65% da língua inglesa, o topo, né, 65% das palavras mais utilizadas são 200 palavras somente, ok? Ou seja, você consegue aprender a massa da língua muito rapidamente e aquele 5%, aquele 1% que falta, você precisa de anos e anos e anos e anos para conseguir treinar direitinho, tá? Então o importante é pegar a massa, é pegar a parte mais importante e aí passar para a próxima atividade. Então, lembre-se disso. O que importa é se você tá para cá do 80% ou para lá do 80%, se você vai focar em receber, né, o input, aquilo que você está vendo, lendo, ouvindo, esse tipo de coisa, ou se você vai produzir, se você tiver passado do 80%. Basicamente, é assim como eu faço para medir em que estágio a pessoa está. Porém, se você deseja conhecer um pouco mais sobre o European Framework, eu vou colocar um link aqui embaixo, ok? Para você dar uma olhada e você vai ver quais são os testes de proficiência que são oficiais e eles demonstram, tá? Se você tirar essa nota nesse teste, você vai estar nesse nível, B1, nível A1, etc, etc. Porém, esses testes são bem caros, tá? Eu já fiz 2 deles e eu só faço esses testes se eu preciso de um documento que exige aquele teste, esse tipo de coisa assim, né? Então, aí é com você se você gostaria de investir nisso. Mas, that's it. Thank you very much. Se você quiser que eu responda a sua dúvida no próximo vídeo, por favor, comente aqui embaixo. E o comentário que tiver mais joinhas, eu vou responder no próximo episódio. Thank you very much, guys. Take care. Study hard. It's always worth it. Take care. Bye bye.